Dá um oi aqui. Oi, gente. Você vai apresentar o caso hoje? Você vai apresentar o caso hoje, filha? O que foi? Não pode? Tô maquiada. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias, como por exemplo, cultos, seitas, etc. E caso você esperou eu falar sobre o Make Mitos e Lendas, então, não, ele não vai acabar. Só que eu decidi criar um outro canal que será para o Make Mitos e Lendas, para os vlogs, vídeos respondendo perguntas, vídeos que eu consiga ficar mais próxima de vocês. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem lá também, para quem gosta desse tipo de conteúdo, porque eu sei que muita gente aqui não gosta e eu vou fazer um vídeo neste outro canal explicando o porquê que eu decidi criar um outro canal específico para os outros conteúdos que não sejam o Fita Amarela, o Depois da Meia-Noite e o Chá das 6, que ainda vão continuar aqui neste canal, então pode continuar aqui, tá tudo certo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe aí um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe no próximo vídeo a sua história possa ser contada. E para finalizar todas as informações, todos os avisos, amanhã também teremos vídeo no mesmo horário, às 6 horas da tarde. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Nicholas Patrick Barclay nasceu no dia 31 de dezembro de 1980 em San Antonio, no Texas, e era filho de Beverly Dola-Hyde, mas a identidade do seu pai é desconhecida. Além dele, Beverly tinha outros dois filhos de um relacionamento anterior, um menino chamado Jason e uma menina chamada Carrie. Como seus dois irmãos eram alguns anos mais velhos que ele, Nicholas passou boa parte de sua vida morando sozinho com sua mãe, já que os outros dois já tinham se formado na escola e estavam vivendo as suas próprias vidas. E Beverly trabalhava no turno da noite do Dunkin' Donuts 7 dias por semana para conseguir dar para os seus filhos tudo o que eles precisavam, alimentação, escola, enfim, enquanto ela lutava contra o seu vício em substâncias ilícitas desde o nascimento de Nicholas. E infelizmente, esses fatores, principalmente o fato de que ele passava muito tempo sozinho, isso fez com que Nicholas acabasse crescendo como um jovem solitário, e isso fez com que ele se tornasse um tanto quanto rebelde. Só para vocês terem noção, em 1994, aos 13 anos de idade, ele já tinha uma ficha criminal gigantesca e todos os policiais da cidade já conheciam seu nome, o que nunca é bom. A maioria das suas acusações eram de arrombamento, invasões, roubos e evasão escolar. E aos 13 anos de idade, ele já tinha 3 tatuagens. Sim, com 13 anos. A minha primeira tatuagem eu fiz com 21. Ele costumava ter brigas muito explosivas com a sua mãe, e sempre que Beverly tentava lidar com o filho da melhor forma que ela conseguia, para ver se conseguia tirá-lo desse tipo de vida, ele atacava verbalmente e fisicamente, e logo em seguida fugia de casa, onde ficava desaparecido por uns 2 dias e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Já tinha chegado a um ponto em que Beverly não sabia mais o que fazer, ela já tinha feito de tudo que ela conseguia, mas Nicholas não a respeitava, ele não obedecia às suas regras, ele meio que vivia a sua própria vida com apenas 13 anos de idade. Então ela conversou com seu filho mais velho, que na época estava com 24 anos de idade, chamado Jason, para ver se ele morando ali com eles, ele conseguia manter o irmão sob controle e até lhe dar ali uma certa influência masculina. Mas eu não sei se Jason seria a melhor pessoa para isso. Acontece que ele também lutava contra o vício em substâncias ilícitas, ele tinha problemas de raiva e ele também era conhecido pela polícia de San Antonio. Mas mesmo assim, ele queria ajudar a mãe de alguma forma,
Então ele aceitou e passou a morar com Beverly e Nicholas. Depois disso, a polícia foi chamada diversas vezes na casa da família por conta de distúrbios domésticos. Então, claramente aquela situação não era boa para ninguém. Cada um estava lutando com seus próprios problemas e ainda tendo que lidar com os problemas do outro. E o resultado era caos. No dia 14 de junho de 1994, Nicholas teria uma audiência com a sua mãe. E essa audiência seria para discutir a possibilidade de colocá-lo em uma casa para garotos, no caso para menores infratores. E isso porque era meio que a última opção, era meio que a última chance de ver se ele realmente agora ele conseguia dar a volta por cima, sair do mundo do crime, focar nos estudos e aquela coisa toda. Principalmente pelo fato de que lá dentro ele teria uma estrutura e segurança, então ele teria que aprender a seguir regras, que era uma coisa que ele não gostava nem um pouco. E vocês acham que ele gostou da ideia de ir para essa casa para garotos? Bom, não. Afinal, se ele fosse para lá, ele perderia toda a liberdade que ele tinha morando com a sua mãe e com seu irmão. No dia 10 de junho, apenas 4 dias antes da sua audiência, Nicholas saiu de casa e foi caminhando até um parque local onde tinha uma quadra de basquete, onde ele jogaria com seus amigos. E antes de ele ir embora, sua mãe lhe deu $5 para caso ele precisasse comprar alguma coisa para comer e pediu para que ele voltasse para casa antes do jantar. Quando o jogo terminou, ele ligou para sua casa e Jason atendeu e ele pediu para que ele pedisse para sua mãe para que ela fosse buscá-lo. Só que Jason falou que não, porque ela estava dormindo no sofá da sala e ele não iria acordá-la, considerando que ela trabalhava no turno da noite, então meio que aquele era o único tempo que ela tinha para descansar. Então ele disse para Nicholas voltar andando para casa. Algumas horas passaram e nenhum sinal dele. Como era normal que Nicholas fugisse de casa, principalmente porque ele teria audiência que ele não queria ir em apenas alguns dias, Beverly não ficou muito preocupada no início, mas como ele não voltou e não deu nenhum sinal de vida após 2 dias, ela começou a ficar muito preocupada e foi até a delegacia relatar o seu desaparecimento no dia 13. Ela também deu suas características e as descrições das roupas que ele estava utilizando naquele dia, que era uma camiseta branca, calça roxa, tênis preto e uma mochila rosa. Mas infelizmente, por conta do histórico da família, a polícia não levou o caso muito a sério, ou melhor, eles não levaram o caso nada a sério. E só pra vocês terem noção, eles nem ao menos fizeram uma busca e o caso nem chegou aí aos jornais locais. A polícia acreditava que Nicholas havia fugido, que nem ele havia feito em diversas outras vezes, só que dessa vez seria permanente, principalmente porque ele sabia que se ele voltasse, ele teria que ir pra audiência e existia tipo 99% de chance que ele realmente fosse pra casa dos meninos. Mesmo assim, a sua família continuou procurando por ele, afinal, se eles não fizessem isso, claramente ninguém faria. E de acordo com Beverly, ela acreditava que ele havia sido sequestrado ou que até mesmo havia pegado carona com um desconhecido, porque Nicholas, como eu falei, era um cara um tanto quanto rebelde, ele não tinha muito medo de nada, então era super normal ele pegar carona com desconhecidos e talvez dessa vez não tenha dado muito certo. E Jason disse que não fazia o menor sentido que ele tivesse fugido, porque ele havia ligado para a casa dele pedindo carona. Então, se ele pretendia fugir, ele não teria feito isso. Meio que indicava que ele iria voltar para casa naquela noite. E além disso, ele não tinha levado nada, dinheiro, seus documentos, uma mochila com algumas roupas, absolutamente nada, o que definitivamente não era comum. Com o tempo, a polícia começou a perceber que tinha uma coisa muito esquisita no desaparecimento de Nicholas Barclay, principalmente porque não existia nenhum avistamento. Ninguém na cidade inteira se lembrava de tê-lo visto naquela noite andando a caminho de casa ou tentando fugir da cidade, o que com certeza teria pelo menos uma pessoa que teria visto ele e quando viu que ele estava desaparecido, entrar em contato com a polícia, ou talvez não, se a gente parar para pensar que o caso nem chegou aí para os jornais locais. Pelo menos não no começo, e depois, não sei, as pessoas simplesmente se esqueceram. O que também não seria muito fácil, porque Nicholas estava vestido de uma forma bem extravagante, bem chamativa, né? Uma calça roxa e uma mochila rosa. Com certeza as pessoas se lembrariam disso. Mas, mesmo assim, nada. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, mas não existia nenhum sinal e nenhuma evidência de onde Nicholas poderia estar.
E infelizmente, com toda a situação, Jason acabou voltando para o seu vício em substâncias ilícitas, que era algo que ele estava lutando há muito tempo. No dia 25 de setembro de 1994, cerca de 3 meses após o desaparecimento de seu irmão, Jason, que ainda estava morando com a mãe, ligou para o departamento de polícia de San Antonio e disse que tinha visto Nicholas tentando invadir a garagem da casa, mas que quando viu, ele saiu correndo. Mas após vasculharem a área, a polícia não encontrou nenhum indício de que alguém havia tentado invadir a casa e também nenhum indício de Nicholas. E no fim, tanto a polícia quanto Beverly acreditavam que, infelizmente, Jason poderia simplesmente ter visto uma alucinação, considerando que ele estava usando substâncias ilícitas novamente. Com o passar dos anos, Beverly também teve uma recaída, porque era meio que como uma forma dela de lidar com o luto e lidar com a falta de um filho. Ela não sabia também o que tinha acontecido, se ele tinha ido embora porque ele queria, ou se ele havia sido sequestrado, ou pior, talvez ele tivesse sido assassinado naquela mesma noite. E a esse ponto, ela não tinha mais esperanças de ver o seu filho vivo. Mas tudo mudou 3 anos depois. No dia 7 de outubro de 1997, a polícia de Linares, na Espanha, recebeu um telefonema de um turista dizendo que ele e a sua esposa haviam encontrado um menino que deveria ter entre 14 e 15 anos de idade e que ele não tinha nenhuma identificação ou nenhum tipo de documento, e eles até tentaram oferecer comida para ele, mas ele se recusava a comer qualquer coisa e até mesmo a falar alguma coisa. Nisso, um policial foi enviado até o local e quando ele chegou lá, apenas estava um menino com um casaco bem largão e um chapéu que estava cobrindo seus olhos. E quando ele começou a lhe fazer perguntas, o menino se recusava a falar qualquer coisa, a responder alguma coisa, ele ficava apenas em silêncio, o observando. E finalmente, depois de um tempo, conversando ali, tentando convencê-lo a entrar na viatura, o menino acabou entrando e eles foram para a delegacia. Mas como ele não estava falando nada, os policiais não tinham como descobrir qual era o seu nome e quem sabe tentar ajudá-lo a encontrar os seus pais, levá-lo para casa ou algo do tipo. Então os policiais decidiram que a melhor ideia seria colocá-lo em um orfanato local, na esperança de que os funcionários conseguissem conversar com ele e descobrir a sua identidade. Porém, os funcionários tiveram o mesmo problema, o menino não falava de jeito nenhum, até que eles falaram que se ele não falasse alguma coisa, não falasse o seu nome, eles teriam que tirar suas impressões digitais e tirar uma foto. Na mesma hora, o menino começou a falar. Ele disse que era um americano que havia sido sequestrado e que tinha finalmente conseguido escapar dos seus sequestradores, e disse que ele estava disposto sim a ligar para sua família, mas apenas se ele estivesse sozinho, porque ele não queria, que sua família recebesse um telefonema do nada das autoridades da Espanha, sendo que ele era dos Estados Unidos. Ele também pediu para que ficasse sozinho no escritório pela noite por conta do fuso horário entre a Espanha e os Estados Unidos. Quando Beverly recebeu a ligação, obviamente ela ficou muito feliz, como assim? O meu filho foi encontrado e ele está vivo, ele está bem. Então, logo em seguida, ela ligou para Carrie falando que Nicholas havia sido encontrado e também que ele queria voltar para casa. Carrie também ficou muito feliz, só que ao mesmo tempo ela ficou meio confusa, sem entender nada, porque como diabos o seu irmão havia ido parar na Espanha. Um pouco mais tarde, ela ligou para o orfanato para tentar conversar com algum funcionário, e a pessoa que atendeu o telefone foi um detetive, dizendo que Nicholas estava do lado dele e que sim, ele havia sido encontrado, mas que ele não queria conversar no telefone naquele momento porque ele estava muito assustado. De acordo com ele, Nicholas havia sido sequestrado, onde foi abusado diversas vezes, até que finalmente, 3 anos depois, ele conseguiu escapar. E após ouvir isso, Carrie ficou muito emocionada e pediu para pelo menos ouvir a voz do irmão. E quando ele conversou com ela tinha certeza que aquele era Nicholas Barclay. Depois de terminar a ligação, ela ligou para a sede do FBI em San Antonio, no Texas, e conversou com a agente especial Nancy Fisher. E após explicar toda a situação, Nancy disse que iria ajudá-la a trazer o seu irmão de volta para os Estados Unidos, mas que ele precisaria ser interrogado o mais rápido possível para que o FBI pudesse ir atrás dos sequestradores e prendê-los. Enquanto isso, na Espanha, os funcionários do orfanato perceberam que Nicholas havia fugido, mas pouco tempo depois eles o encontraram na beira da estrada tentando pegar carona. Talvez ele tivesse ficado muito nervoso com o fato de que veria toda a sua família novamente, ou será que era realmente por conta disso?
Na manhã seguinte, Carrie chegou na Espanha e ela só conseguiu fazer essa viagem porque o seu chefe pagou as passagens de ida e volta, porque infelizmente a família, tanto de Carrie, que já estava casada com filhos, quanto da sua mãe e o seu irmão, eles não tinham uma situação financeira muito boa. Então, se não fosse por conta do chefe, eles não teriam conseguido ir até a Espanha. Mas, quando ela chegou no orfanato para pegar o seu irmão, aparentemente ele ficou tão nervoso que ele se prendeu no banheiro e se recusava a sair. Como vocês podem imaginar, Nicholas tinha mudado um pouco. Afinal, haviam se passado 3 anos desde o seu desaparecimento, em uma idade ali em que muita coisa acontece no corpo de um adolescente. Mas mesmo assim, Carrie não tinha dúvidas de que aquele realmente era o seu irmão Nicholas. E no dia seguinte, eles voltaram para o Texas. Assim que os dois chegaram no aeroporto de San Antonio, Beverly chegou perto do filho, agarrou a sua mão e o abraçou, dizendo o quanto sentia sua falta e percebeu a forma estranha em que ele estava vestido. Com um lenço no rosto, um casaco grande, óculos escuros e 2 chapéus. Mas ela acabou não perguntando nada sobre isso, como uma forma de não chateá-lo ou até mesmo constrangê-lo. No caminho de volta para casa, ela e Carrie colocaram as músicas que Nicholas costumava gostar para ver se ele ficava mais confortável. E no geral, toda a viagem foi super tranquila. E ao mesmo tempo que toda a família estava super feliz e animada ali, todo mundo em êxtase, querendo conversar com ele, perguntar tudo o que havia acontecido, eles também meio que se seguravam por motivos óbvios para não sobrecarregá-lo, tanto com as perguntas quanto com as atualizações da família. Na época, Beverly ainda estava trabalhando no período da noite, então ela achou muito melhor que Nicholas ficasse na casa de Carrie, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, porque seria ali um ambiente mais estável para que ele se readaptasse a toda a sua nova rotina. E ele passou a morar na casa da família em Spring Beach, em um parque de trailers, que ficava a cerca de 56 quilômetros de San Antonio. Na casa, eles já haviam organizado um colchão que ficava no quarto do filho de Carrie e também colocaram alguns brinquedos antigos de Nicholas, juntamente com alguns cartões. E ele também começou a ter acompanhamento psiquiátrico para que ele meio que entendesse o que tinha acontecido e também como que seria a sua vida dali para frente. Até esse momento, a única pessoa que não havia visto ainda era o seu irmão mais velho, Jason. Então, em um certo dia, Jason apareceu na casa, no trailer, para poder ver Nicholas. Só que toda a sua interação foi muito esquisita, porque ele não prestava atenção em Nicholas. Ele meio que ficava na dele, sozinho, conversando com outras pessoas da família. E depois ele acabou puxando o Nicholas para fora e chegou a abraçá-lo e dizer o seguinte: boa sorte. Em seguida, ele se virou e foi embora. O que é realmente uma interação, uma forma de agir um tanto quanto esquisita, certo? Mas mantenham esse pensamento aí na cabeça de vocês, porque mais na frente a gente vai voltar para ele. Agora, com o irmão de volta, Carrie achou que a melhor coisa seria inseri-lo em sua rotina normal, no caso em uma nova rotina. Então ele foi matriculado na escola da região, onde fez muitas novas amizades e basicamente ele se tornou o garoto mais popular da escola. Afinal, ele tinha desaparecido e voltado 3 anos depois como uma nova pessoa e todas as crianças / adolescentes queriam saber o que tinha acontecido. E ele até se apaixonou por uma menina que eu acho que era da mesma escola que ele, eles se ligavam todos os dias e realmente ele tinha ali toda uma nova vida completamente diferente. E assim, ele realmente estava uma nova pessoa. Antes, ele era um menino de 13 anos de idade, que era extremamente rebelde, que tinha 3 tatuagens e que tinha ali um histórico bem grande com a polícia, a ponto dos policiais saberem o seu nome. E agora, ele passava boa parte do seu tempo estudando e fazendo as atividades e até mesmo indo para a igreja nos domingos. Mas não se esqueçam que um crime havia acontecido, ele havia sido sequestrado e a agente especial Nancy Fisher, do FBI, precisava conversar com ele e ver o que tinha acontecido e tentar descobrir quem eram seus sequestradores. Então, no dia 4 de novembro de 1997, Nancy e Nicholas se encontraram no Centro de Pessoas Desaparecidas de San Antonio e logo de cara ela percebeu que tinha uma coisa bem estranha. Nem aqui, nem na China, aquela pessoa parecia com um menino de 16 anos de idade. Ele parecia ser muito mais velho. Além disso, ele tinha um pouquinho de barba mais escura, sendo que Nicholas Barclay era loiro. Mas calma, que daqui pra frente é só pra baixo e se preparem porque sim, vocês vão passar raiva.
Durante o questionamento, Nicholas parecia estar bem nervoso com toda a situação, mas depois de um tempo ele ficou mais confortável e começou a contar o que teria acontecido com ele durante esses 3 anos. Ele disse que no dia do seu desaparecimento ele conversou com algumas crianças na quadra de basquete que ficava no parque e que um tempo depois, alguém que veio de trás colocou um pano em seu rosto, o arrastou para uma van e logo em seguida ele desmaiou. Quando ele acordou, ele já não estava mais nos Estados Unidos e foi mantido em um quarto com muitas outras crianças, onde foi abusado de todas as formas possíveis, inclusive por oficiais militares. De acordo com ele, os sequestradores eram europeus, mexicanos e americanos. Em diversas ocasiões, eles lhe forçavam a comer insetos, o queimaram com cigarros e o espancavam com todos os objetos que podiam encontrar. E além disso, eles faziam com que as crianças passassem por experimentos muito esquisitos, como por exemplo, enfiarem agulhas em seus olhos, colocarem um fone de ouvido com uma música muito alta ou com gritos muito esquisitos e até mesmo mudaram a cor dos seus cabelos e dos seus olhos. Ele disse que eles haviam mudado a cor dos seus olhos com uma injeção com uma solução bem esquisita que fez com que os seus olhos ardessem muito, o que explicaria porque antes ele tinha olhos azuis e agora ele tinha olhos castanhos. E mais, ele também disse que todas as crianças eram proibidas de falar inglês, mas isso não explicaria o motivo pelo qual ele tinha um sotaque francês bem forte, do nada. E ele finalizou que em um certo dia alguém deixou a porta aberta, então ele aproveitou, correu e fugiu, mas só ele, nenhuma outra criança, até que eventualmente ele descobriu que ele estava na Espanha. Depois que ele terminou de contar todo o seu relato, ele foi liberado e voltou para casa. Como é de se esperar, o retorno de Nicholas Barclay chamou muita atenção da mídia e todo mundo estava doido para conseguir uma entrevista com ele, mas por motivos de segurança, a sua localização estava mantida em segredo, até mesmo para que a investigação não fosse prejudicada. Por conta disso, um produtor de um programa de TV contratou um investigador particular chamado Charlie Parker para que ele localizasse Nicholas e conseguisse marcar a tão sonhada entrevista. E não demorou muito até que ele realmente encontrasse Beverly, e mesmo que ela e Carrie não estivessem com tanta certeza que ele deveria fazer essa entrevista, elas estavam meio hesitantes. Nicholas queria muito fazê-la, ele disse que ele queria contar a sua história com as suas próprias palavras. Quando Nancy Fisher, a agente especial do FBI, descobriu sobre isso, ela conversou com eles e falou que não seria uma boa ideia porque isso poderia atrapalhar muito a investigação, afinal eles não sabiam quem eram seus sequestradores, mas mesmo assim, eles fizeram a entrevista. Na entrevista, Nicholas contou a mesma história que havia contado para Nancy anteriormente, só que dessa vez, Charlie Parker, um investigador particular, estava ali observando tudo e ele percebeu algumas coisas muito estranhas. Primeiro, assim como todo mundo, ele ficou bem intrigado com o sotaque francês que o jovem havia adquirido nos seus 3 anos de cativeiro, mas a mente humana ela pode fazer coisas bem doidonas quando alguém passa por um trauma, não é mesmo? Nisso, Charlie pegou uma foto que ele tinha de Nicholas e comparou com a imagem que ele estava vendo no visor, e assim, estava muito diferente. Parecia uma pessoa completamente diferente. E tudo bem que, como eu falei pra vocês, Nicholas desapareceu com 13 anos de idade, que é uma fase ali em que realmente tem muitas diferenças no corpo de um adolescente, mas tem um limite. Por exemplo, Nicholas tinha olhos azuis. Já o menino que estava ali na frente dele tinha olhos castanhos. E é impossível você mudar a cor dos seus olhos, a não ser que você faça uma cirurgia, e também não tem como você deixar eles mais escuros, e sim, mais claros. Agora, com isso em mente, Charlie pediu para que o cameraman desse um super zoom na orelha do jovem. Por quê? Acontece que existe uma técnica utilizada por muitos investigadores onde eles comparam a orelha da pessoa para ver se aquela pessoa realmente é quem ela diz ser, porque a nossa orelha ela não muda de tamanho, não muda de formato, ela fica igual e basicamente serve como uma impressão digital. E quando Charlie fez essa comparação, adivinha? As orelhas eram diferentes. Ou seja, não era a mesma pessoa. Assim que a entrevista acabou, Charlie Parker imediatamente entrou em contato com a agente especial Nancy Fisher e falou sobre tudo isso que ele havia observado e disse que acreditava que aquela pessoa não era Nicholas Barclay, e sim um impostor, e ele até acreditava que fosse um espião.
Mas Nancy disse a ele para ele tomar cuidado ao tentar se intrometer em uma investigação federal em andamento, e ela também disse que não se sentia confortável em questionar a família mais uma vez, porque eles tinham 100% de certeza de que aquela pessoa realmente era Nicholas Barclay, e ela não conseguia ver o motivo pelo qual a família estaria de boa com um estranho vivendo na casa deles. Mas, sinceramente, Charlie estava 100% nem aí. Ele não estava nem um pouco se ligando pelo sentimento da família. Ele queria descobrir quem era aquela pessoa, principalmente porque ele acreditava que poderia ser um terrorista. Enquanto isso, Nancy estava tentando juntar as poucas informações que ela havia conseguido de Nicholas, porque tudo que ele tinha falado era muito vago, era muito superficial e eles não estavam conseguindo chegar a lugar nenhum. Então, ela conversou com a família dele e disse que, pelo fato de ele ter sofrido um trauma tão grande, ela queria levá-lo até um especialista forense para que ele conseguisse ali conversar direito e talvez pegar alguma informação que o FBI não tinha conseguido. E com permissão da família, ela e Nicholas foram para o Hospital Infantil do Texas, em Houston. Porém, o médico que o examinou inicialmente só queria saber ali algumas informações, mas ele também começou a ter os seus próprios questionamentos. Após ouvir Nicholas contando a história, ele pediu que ele a repetisse, e com isso ele percebeu que enquanto ele falava das coisas terríveis que teria passado, ele não tinha mudanças comportamentais que são comuns quando alguém fala sobre uma experiência traumática, como, por exemplo, alterações na postura corporal, tamanho da pupila e aumento da frequência cardíaca. Além disso, apesar de Nicholas falar inglês, ele não conseguia falar nada sem o sotaque francês muito forte, o que é muito esquisito porque ele passou os 13 primeiros anos da sua vida em uma casa sendo criado e crescendo, onde todo mundo falava inglês, mas então ele foi para um lugar sequestrado, passou 3 anos e voltou sem conseguir falar nada sem o sotaque. Isso é basicamente impossível. Então, quando o médico foi conversar com Nancy, ele falou que definitivamente aquela pessoa que ele havia conversado não havia crescido em um lar onde as pessoas falavam inglês. E agora, com a perspectiva de um médico que entendia muito bem do que ele estava falando, Nancy começou a ver que realmente tinha uma coisa muito estranha. Então, ela ligou para Carrie, falou da situação e disse que ela não precisava buscá-los no aeroporto em San Antonio e que também não precisava levar esse desconhecido para sua casa. E parecia que Carrie, que obviamente ficou muito chocada com todas as informações, havia entendido. Porém, no dia seguinte, quando Nancy e Nicholas chegaram em San Antonio, lá estava Carrie, como se a conversa nunca tivesse acontecido. E o mais doido de tudo era que ela realmente parecia genuinamente feliz por rever o seu irmão. Após esse reencontro super esquisito, Nancy ligou para o procurador dos Estados Unidos para perguntar para ele o que ela deveria fazer, e ele disse que era para deixar o menino jovem, / sei lá o que, voltar para casa com Carrie, pelo menos temporariamente, até eles conseguirem novas informações. Aparentemente, alguns membros da família também tinham suas próprias dúvidas. O próprio tio de Nicholas disse que toda essa nova versão do sobrinho estava muito esquisita, apesar de que Beverly acreditava com todas as suas forças de que aquele era sim o seu filho e que ele estava diferente por conta dos traumas que tinha passado. No meio tempo, Charlie Parker, um investigador particular, continuou sua investigação e ele começou a conversar com os vizinhos da família, perguntando o que é que eles achavam que tinha acontecido com Nicholas, e todos eles disseram que eles achavam que ele tinha fugido por livre e espontânea vontade. Eles também disseram, como eu falei pra vocês anteriormente, que ele sempre se metia em problemas e que a polícia ia com muita frequência até a casa, seja por conta dele ou também por conta de Jason, que aparentemente não se importava com ninguém além de si mesmo. Depois disso, Charlie tinha certeza absoluta de que alguma coisa tinha acontecido com Nicholas e que ele não estava vivo. Enquanto isso, Nancy estava fazendo tudo o que podia para conseguir obter amostras de DNA de Beverly e Nicholas, mas Beverly se recusava a dar o seu sangue para uma comparação, o que é muito louco porque aquilo poderia comprovar que o seu filho era sim aquele jovem que tinha sido encontrado na Espanha. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, isso poderia meio que ser um mecanismo de defesa. Às vezes ela sabia que tinha uma coisa errada, mas ela queria acreditar que realmente fosse o seu filho. Afinal, ela passou 3 anos sem saber o que tinha acontecido com o Nicholas, então agora as pessoas chegarem para ela e falar que não, que realmente não era ele e que seu filho continua desaparecido, era muita coisa.
Mas, fazendo a advogada do diabo, também tem uma chance aí de que ela não quisesse fazer os testes porque ela estava escondendo alguma coisa. Alguns dias depois, Nancy conseguiu um mandado para coletar amostras de sangue e também coletar as impressões digitais dos dois, e em seguida as enviou para as embaixadas e também para a Interpol. E no dia 3 de março de 1998, o escritório do FBI de Madrid ligou para Nancy e confirmou que aquele homem não era Nicholas Barclay. E em seguida, lhes enviaram todos os registros que tinham. Na mesma semana, Charlie, um investigador que não sabia de nada disso, chamou Nicholas para tomar um café da manhã com ele. E assim que eles se sentaram, Charlie disse que ele havia feito a sua mãe, Beverly, ficar muito chateada. E então, Nicholas disse o seguinte: ela não é minha mãe e você sabe disso. Pois é. E mais, ele disse que ele era um francês de 23 anos que era procurado pela Interpol. Véi. E aí ficam alguns questionamentos. Por que um cara francês aleatório decidiu fingir que ele era uma criança desaparecida? Por que diabos ele escolheu Nicholas Barclay? E como que ele conseguiu fingir que ele era uma outra pessoa durante 4 meses? Obviamente que eu não ia deixar vocês sem responder todas essas perguntas. E se preparem, porque a resposta para tudo isso é completamente insana, tá? Então, se você não ficou com raiva até agora desse caso, o que eu duvido, esse é o momento de você pegar aquele famoso copo com água e colocar açúcar. Bastante açúcar. Pode caprichar. O nome desse homem é Frédéric Bourdin. Claramente meu francês é horrível, então pronunciei errado. Perdão. E ele era mais conhecido como o Camaleão. Basicamente, era um homem solitário que passou 99% da sua vida mentindo e manipulando. O famoso vigarista. Trapaceiro. Só para vocês terem noção, essa não era a primeira vez que ele havia fingido ser uma criança desaparecida. Na verdade, ele já tinha feito isso diversas vezes. No momento em que ele decidiu assumir a vida de Nicholas Barclay, a quantidade de identidades falsas que ele tinha estavam na casa dos 3 dígitos. Apesar de que essa foi a primeira vez que ele escolheu uma pessoa que realmente estava desaparecida. Um promotor da Espanha chegou a dizer o seguinte: em meus 22 anos de trabalho, nunca vi um caso como esse. Geralmente as pessoas enganam por dinheiro, seu lucro parece ter sido puramente emocional. Sim, Bourdin era desesperado por afeição. Ele só queria carinho e amor. Acontece que quando ele ainda era muito novo, o seu pai o abandonou e ele passou a ser criado pelos seus avós, até que ele decidiu fugir para Paris. A partir daí, ele começou a criar várias histórias como uma forma de chamar a atenção para si mesmo, e quando ainda era um adolescente, ele passou a mudar de cidade em cidade, fingindo ser alguma criança abandonada ou desaparecida, e ele levava a história até ser descoberto ou apenas enjoar e confessar. Mas conforme ele foi ficando mais velho, ficava cada vez mais difícil de ele fingir ser uma criança, mas mesmo assim, se ele vestisse as roupas certas, forçasse a voz e fingisse estar nervoso e assustado, ele conseguia se passar por um adolescente de 13 a 15 anos de idade. À medida que os anos iam passando, ele ia melhorando e sofisticando as suas técnicas, e ele conseguia mudar de personalidade na mesma rapidez que nós conseguimos mudar de roupa. Sim, ele deveria ter investido na carreira de ator, não na carreira de um trapaceiro. E basicamente o seu modus operandi era sempre o mesmo. Ele ia ter um telefone público, fazia uma ligação para o departamento de polícia da cidade, dizendo que havia encontrado um adolescente perdido, que não estava falando nada, que não aceitava comida, que não aceitava basicamente nada. Então, quando a polícia chegava lá, misteriosamente, a pessoa que havia feito a ligação não estava no local, mas estava Bourdin, fingindo que era uma criança, chorando, super assustado e com roupas muito mais largas. E foi dessa forma que ele viveu por muitos anos, manipulando muitas pessoas até enjoar e mudar para a próxima. Em 1997, ele fez a mesma coisa. Naquela época, ele já estava sendo procurado pela Interpol por mentir para a polícia, e organizações juvenis já haviam sido avisadas sobre suas técnicas. Na verdade, ele até tinha se tornado uma subcelebridade na França.
Por conta disso, ele sabia que não seria tão fácil assumir mais uma identidade, principalmente quando os funcionários do orfanato disseram que se ele não falasse quem era, eles iriam pegar as suas impressões digitais. E ele sabia que se isso acontecesse, ele iria direto para a prisão. Então, ele tentou fugir do orfanato, mas os funcionários conseguiram encontrá-lo. E agora tinha um grande problema. Todo mundo estava observando muito de perto e ele tinha que criar um plano e rápido. Naquela mesma noite, ele conseguiu ficar sozinho no escritório, só que ao invés de ligar para a sua família, ele ligou para as delegacias dos Estados Unidos, dizendo que ele era um detetive e que ele havia encontrado uma criança desaparecida, que era dos Estados Unidos, só que ele não sabia de que lugar. Mas, obviamente e infelizmente, existem milhares de crianças desaparecidas nos Estados Unidos, então não tinha como o atendente falar: pronto, é essa pessoa aqui, tenho certeza, pronto, fechou, acabou, ele tem o nome. Não, o atendente o encaminhou para o Centro de Crianças Desaparecidas e Exploradas e lá ele começou a dar a sua própria descrição no intuito de encontrar uma criança parecida com ele e tcharam! O atendente falou o nome de Nicholas Barclay. Em seguida, Bourdin pediu para que ele lhe enviasse um fax com a foto de Nicholas, só que tinha um porém bem grande. A foto estava em preto e branco, ou seja, ele não sabia que Nicholas era loiro e tinha olhos azuis. Então, Bourdin disse que aquele era o menino que eles, os policiais da Espanha, tinham encontrado. E quando Carrie, a irmã de Nicholas Barclay, ligou para o orfanato, ela conversou com um detetive. Lembram? Então, não era um detetive, era o próprio Bourdin, com uma voz diferente, e quando ela pediu para ouvir a voz de Nicholas, ele apenas mudou o seu tom de voz, fingindo que ele era um menino assustado que estava traumatizado. Pois é. Só que o que acontece? No dia seguinte, o Centro de Crianças Desaparecidas e Exploradas enviou uma nova foto para ele, dessa vez colorida, e foi então que ele descobriu que, pronto, Nicholas era loiro, sendo que ele não era, e Nicholas tinha olhos azuis, sendo que ele tinha olhos castanhos escuros. Mas agora era tarde demais para ele voltar atrás no seu plano, afinal ele já tinha falado para todo mundo que ele era Nicholas. E logo em seguida ele descoloriu seu cabelo, não me perguntem como, eu não sei, eu acredito que ele usou água sanitária para isso. Coitado do cabelo dele. E depois ele encontrou uma menina no orfanato que fazia tatuagens, com certeza da pior forma possível. E ele fez as tais tatuagens que Nicholas tinha. E pronto, ele virou Nicholas. E agora, com seu plano em andamento, ele só precisava manter o seu personagem. Quando Carrie chegou, ele continuou fingindo que estava super traumatizado e que por conta do trauma ele tinha uma certa amnésia e não conseguia se lembrar de algumas coisas do passado. E pra sorte dele, Carrie tinha levado um álbum de fotos que ficou mostrando pra ele, falando: olha, esse aqui é seu tio, tal nome, sei lá o que, John, sei lá o que, esse aqui é sua mãe, Beverly, esse aqui é seu irmão, Jason, e foi continuando contando a história da família toda, e isso pra ele foi ótimo, porque antes dele voltar para os Estados Unidos, o juiz tinha ali que fazer um certo questionamento, em que ele exatamente mostrou as fotos para ver se ele sabia quem era cada pessoa. E ele sabia, porque ele tinha acabado de ver, porque Carrie levou o álbum de fotos. E assim, o próprio Bourdin ficou chocado quando viu que a família de Nicholas acreditou que ele fosse o menino e o aceitaram completamente. Tudo parecia estar indo de vento em polpa. A sua única preocupação era que o verdadeiro Nicholas Barclay poderia voltar a qualquer momento se ele estivesse vivo. Mas com o tempo ele começou a ficar entediado, estava tudo muito chato fingir que era Nicholas. Então, ele confessou para Charlie Parker, um investigador particular, dizendo que ele era o tal francês de 23 anos de idade procurado pela Interpol. E até aquele momento, Charlie achava que ele poderia ser um terrorista e nunca, em hipótese nenhuma, passou na sua cabeça de que ele era apenas um homem solitário que se recusava a crescer. O Peter Pan da vida real. Quando a família descobriu a verdade, eles ficaram completamente chocados. De acordo com Carrie, a primeira reação, a primeira emoção que ela teve foi de tristeza, porque basicamente ela perdeu seu irmão pela segunda vez e agora eles tinham que voltar a se questionar onde estava Nicholas e o que tinha acontecido com ele. E essa segunda emoção foi que ela ficou se questionando como que ela conseguiu se enganar por tanto tempo, por 4 meses, sem perceber que aquela pessoa não era o seu irmão.
Frederic Bourdin foi preso e acusado de perjúrio e obtenção fraudulenta de passaporte e foi condenado a 6 anos de prisão, mas ele ainda tinha algumas coisas para falar. Enquanto estava na prisão, ele entrou em contato com a polícia de San Antonio e disse que acreditava que a própria família de Nicholas Barclay o havia matado e chegou a dizer o seguinte: alguns deles fizeram isso, alguns sabiam disso e alguns optaram por ignorar isso. Ele disse que quando estava morando com Carrie, eventualmente ele parou de se preocupar se o verdadeiro Nicholas apareceria e que quando ele conheceu Jason, ele tinha certeza de que Jason sabia que ele não era o seu irmão, provavelmente porque ele sabia que seu irmão estava morto. E a sua desconfiança aumentou ainda mais quando ele viu que Beverly estava se recusando a dar uma amostra de DNA dela para que fosse comparada com a dele, para ver se realmente ele era Nicholas ou não. E também disse que a própria Beverly chegou a confessar para ele que ela e Jason haviam matado Nicholas e enterrado no jardim. Mas obviamente que Beverly negou tudo isso. E ele também disse que parecia que Carrie também sabia que ele não era seu irmão. E enquanto ela tentava mostrar a ele as memórias, parecia que ela queria que ele soubesse daquilo e não como se ele estivesse tentando se lembrar daquilo. Basicamente, era como se ela tivesse decidido de que ele seria seu irmão, mesmo que ela soubesse que ele não era. Por conta disso, uma investigação de homicídio foi aberta pelo FBI e Charlie Parker concordava com tudo que Bourdin havia dito e acreditava que Nicholas estivesse enterrado no quintal de sua casa, mas foi feita uma busca e nada foi encontrado. De acordo com Nancy Fisher, ela tentou conversar com Jason, o irmão mais velho de Nicholas, em diversas ocasiões, mas era basicamente impossível. Ele nunca queria se encontrar, nunca queria conversar, e quando ela finalmente conseguiu, ele parecia 100% nem aí, e disse que ele lhe disse que ele sempre soube que aquele homem não era seu irmão, mas que ele simplesmente não se importava o suficiente para contar à sua mãe e à sua irmã. Além disso, ele se recusou a ajudar em qualquer coisa, e mais tarde ele saiu do centro de reabilitação que ele estava por conta do seu vício em substâncias ilícitas, e pouco tempo depois ele foi encontrado morto. Aparentemente ele morreu por conta de uma overdose, mas até hoje não se sabe se ele morreu de forma acidental ou proposital. Quando Beverly soube que as pessoas estavam acusando Jason de sei lá o que pudesse ter acontecido com o Nicholas, ela ficou indignada e ela disse que não, que ele nunca seria capaz de fazer nada com o irmão. E Carrie disse que as pessoas estavam se aproveitando do fato de seu irmão estar morto para usá-lo como um bode expiatório, porque ele não tinha como se defender e também não tinha como ser questionado, e ainda disse que a família não tinha nada para esconder. Enquanto isso, Bourdin, que simplesmente não se cansava, ele continuou tentando chamar a atenção dentro da prisão, dizendo que ele tinha informações cruciais para solucionar casos de crianças desaparecidas, mas depois ele disse que era tudo mentira, que ele não tinha informação coisíssima nenhuma. Após sair da prisão, ele foi deportado para a França em outubro de 2003. 3 anos depois, lá foi ele novamente tentar roubar a identidade de um outro menino que tinha desaparecido. Depois ele fez isso de novo e de novo, até que em 2007 ele se casou com uma mulher e os dois tiveram 5 filhos. E aparentemente ele ainda mora na França, mas não sei se ele continua casado. E também parece que ele tinha um canal no YouTube, mas eu também não sei se continua ativado. E apesar de termos uma parte do caso solucionado, afinal Bourdin foi preso, a parte principal não foi, e basicamente ela foi esquecida pelas pessoas, que é onde diabos está Nicholas Barclay e o que diabos aconteceu com ele. Até hoje não fazemos a menor ideia do que aconteceu com ele em 1993. É possível que ele realmente tenha fugido por vontade própria, apesar de que não existe nenhum relato de alguma testemunha tê-lo visto, o que, na minha opinião, sugere que ele não saiu da cidade e possivelmente morreu naquela mesma noite. Existe também a teoria de que ele tivesse aceitado uma carona de um estranho e acabou dando completamente errado, e provavelmente esse estranho seria também o seu assassino. E claro, né, tem a teoria aí de que Beverly e Jason foram os responsáveis. Talvez os dois assassinaram Nicholas juntos por alguma razão, ou talvez Jason assassinou o irmão e Beverly decidiu encobrir o caso para que ela não perdesse ao mesmo tempo os 2 filhos. Também foi especulado que isso explicaria o fato de que Jason teria visto seu irmão 3 meses após o desaparecimento tentando invadir a casa pela garagem. E algumas pessoas acreditam que ele teria inventado isso porque muitos assassinos acabam meio que criando algum avistamento da pessoa que eles mataram exatamente para que as pessoas acreditem que essa pessoa ainda está viva.
Mas lembrando que tudo isso é uma teoria e é muito fácil explicar o motivo pelo qual Beverly e Carrie acreditavam que aquele homem realmente era Nicholas. Luto. Eles ainda estavam sofrendo uma perda e pior, eles não sabiam o que tinha acontecido com o Nicholas. Então, quando um cara loiro, que tinha toda uma história por trás, disse que era ele, eles acreditaram e mesmo que eles não acreditassem 100%, eles queriam acreditar que Nicholas ainda estivesse vivo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. E não se esqueçam de se inscrever no novo canal que eu vou falar sobre vlogs e o Make Mitos e Lendas vai ser lá. Então é isso, até amanhã!